gostaria novamente de agradecer, e o professor Luciano agradeceu, mas eu gostaria de agradecer também pela disponibilidade da banca em participar. A banca está composta, então, pelo professor orientador, Dr. Luciano Pivot Speschi, professor Dr. Lucas Dotto Bueno, da UFSM, e o avaliador externo, professor Dr. Lélio Antônio Teixeira Brito, da URGS. Bom, vou apresentar o trabalho intitulado Caracterização, Monitoramento e Avaliação de Desempenho de Pavimentos Experimentais com diferentes disposições das camadas de concreto asfáltico. Antes de iniciar a apresentação propriamente dita, acredito que seja importante fazer uma introdução para situar o trabalho e entender melhor as contribuições que ele vier a fazer. Dada a grande importância da infraestrutura de transporte no desenvolvimento socioeconômico de um país, e no Brasil especialmente o modal rodoviário, que é responsável pela maior parte do transporte de cargas e locomoção de pessoas, é evidente que há grande importância em haver um pavimento rodoviário de boa qualidade. E os benefícios associados a isso são diversos, tanto do ponto de vista da economia, quanto segurança e conforto. O crescimento do tráfego, recentemente, desde os anos 60, tem aumentado consideravelmente, e esse crescimento se mostra contínuo, o que exige que os pavimentos também melhorem o seu desempenho para se adequar a essa situação. Quando falamos de pavimentos asfálticos, então com revestimento asfáltico, há diversos tipos de patologias que podem vir a surgir, mas as duas principais são a fadiga, o trincamento por fadiga e as deformações plásticas, os afundamentos plásticos. Então, quando fala-se em melhorar o desempenho dos pavimentos, em um mundo ideal, pensamos em melhorar as características de fadiga e deformação permanente desse pavimento. Bom, para melhorar o desempenho do pavimento como um todo, existem diversos fatores, né, que podem influenciar nesse desempenho, desde a estrutura do seu pavimento, então, desde os subleitos, características do subleito, da base, subbase, várias coisas que podem influenciar. Mas voltando o foco especificamente no concreto asfáltico, ainda assim há diversos fatores que podem influenciar no seu desempenho, desde as propriedades do agregado utilizado, a granulometria, teor, tipo de ligante, enfim, diversos fatores. Está consolidado já na literatura que o uso de ligante modificado para compor o concreto asfáltico traz benefícios que, se bem dosado, podem ser em termos de deformação permanente, fadiga e até rigidez. Entretanto, ele esbarra no custo, né, que geralmente é sensivelmente maior. Então, visando melhorar essa relação entre custo-benefício do emprego do ligante modificado e com base em princípios da mecânica de pavimentos, havendo-se a ideia de utilizar a mistura com ligante modificado apenas em partes que o revestimento sofre maior exigência. Recentemente, avanços de softwares como o Medina e o FlexPave, que são baseados na mecânica de pavimentos, juntamente com ensaios laboratoriais de caracterização desses materiais, possibilitam atualmente realizar simulações computacionais de desempenho do pavimento como um todo. Sendo assim, esse estudo tem como objetivo geral estudar a influência no desempenho de pavimentos a partir do uso de diferentes formas de disposição de camadas de concreto asfáltico com propriedades mecânicas distintas, e, para isso, pretende-se utilizar os resultados encontrados por meio das simulações computacionais pelo Medina e FlexPave, e juntamente com os dados obtidos através do monitoramento dos trechos experimentais. Também pretende-se colaborar com os trabalhos de otimização do desempenho das misturas asfálticas a partir do uso de diferentes teores de ligante, identificando as vantagens e desvantagens ao adotar teor acima e teor abaixo,
de forma a possibilitar uma melhor performance nos pavimentos, seja em caráter de formação permanente, rigidez ou fadiga. Para atender o objetivo geral, foram definidos alguns objetivos específicos, entre eles caracterizar as misturas asfálticas nos trechos experimentais, em termos de rigidez, resistência à fadiga e resistência à deformação permanente. Com base nesses dados, simular computacionalmente os pavimentos dos trechos experimentais pelos dois softwares e comparar com os levantamentos de campo. Com isso, vai ser possível pretende-se identificar, através das simulações, as camadas do pavimento que estão mais suscetíveis ao fenômeno de fadiga e buscar se houve equivalência com o encontrado em campo. E, do ponto de deformação permanente, busca-se averiguar a viabilidade do uso da mistura asfáltica com ligante convencional em vias de tráfego pesado, como é o caso da via em que foram implementados os trechos experimentais. Também pretende-se identificar a influência dos teores de ligante na resistência à fadiga, rigidez e resistência à deformação permanente. E, por fim, propor, dentre as misturas estudadas, uma forma de disposição dessas camadas de concreto asfáltico que se mostre mais adequada perante o fenômeno de fadiga, perante o fenômeno de deformação permanente, e uma que esteja equilibrada, visto que de nada adianta um pavimento muito bom a fadiga e com altos valores de TR, e vice-versa. Entrando já na metodologia, então, como o foco é analisar o desempenho do pavimento como um todo, o trabalho segue por dois caminhos, um pelos trechos experimentais e outro pelos ensaios de laboratório. Os trechos experimentais foram variados apenas as misturas asfálticas, né, as camadas de base e subbase se manteram iguais, e dentro dessas misturas asfálticas foi variado a disposição dela no revestimento. Ainda, considerando uma possível otimização do desempenho da mistura em si, foi alterado o teor de ligante para mais e para menos, da mistura com ligante modificado, a MP5575, e caracterizado em laboratório essas 4 misturas, então as duas de projeto e as duas com teor alterado, e cruzado os dados, né, das simulações com os dados obtidos em campo, através dos levantamentos da TR e área trincada, buscando, assim, encontrar uma forma de otimizar o desempenho do pavimento, a fadiga de formação permanente, e, assim, ter um pavimento otimizado. Bom, falando um pouquinho mais sobre os trechos pavimentais, eles localizam-se entre São Lourenço do Sul e Pelotas, Rio Grande do Sul. Eles fazem parte da BR-116, entre os quilômetros 449 e 450. São 3 segmentos de 300 metros cada um. E entre eles ocorreu, como dito já anteriormente, a variação na forma de dispor as camadas de concreto asfáltico. O tráfego foi liberado em agosto de 2019, e o solo da região foi caracterizado por Santos, 2016, caracteriza como um solo argiloso, de boa resistência. No trabalho tem melhores dados a respeito. A camada de subbase é composta por macadame seco, com 21 centímetros de espessura, e a camada de brita graduada possui 15 centímetros. Como dito, as misturas asfálticas utilizadas para compor o revestimento foram com ligante convencional CAP 5070, no teor de 5,10%, e a mistura com ligante modificado é uma faixa C, com teor de 5,35%, ligante MP 5575. Ao todo, o revestimento tem 15 centímetros de espessura, formado por camadas de 5 centímetros cada uma. Aqui, então, uma representação do trecho 1, para entendermos melhor. Então, tem o subleito, a camada de macadame seco de 21 centímetros, a camada de brita graduada simples de 15 centímetros, que é igual para os 3 trechos,
E para o trecho 1, então, a camada inferior é com ligante modificado, o MP5575, também conhecido comercialmente como Stylink. Na camada intermediária, a mistura com ligante convencional, na camada superior, mistura com ligante modificado. Para o trecho 2, todas as 3 camadas asfálticas são com ligante modificado, e para o trecho 3, apenas a camada superior é com ligante modificado. Para os dados de tráfego, foram utilizados os dados da praça de pedágio, Ecosul, e do posto de pesagem da NTT, que estão localizados a cerca de 60 quilômetros do local. Para isso, apesar da distância, não há grandes entroncamentos rodoviários entre os pontos, então a diferença de tráfego pode ser desconsiderada. A partir desses dados, foi convertido em número de operações do eixo padrão, através dos fatores equivalentes de carga da USACE, considerando a carga máxima prevista no CONTRAN. Para determinar o tráfego em cada uma das faixas, foi utilizado o fator de distribuição de VST 2021, que estudou trechos experimentais próximos da região, em torno de 7 km do local. Aqui, então, temos o gráfico já do trecho convertido e do trecho real de veículos e veículos comerciais. Percebe-se que o crescimento é quase que linear, né, do número de solicitações acumuladas. A partir disso, foi possível fazer uma previsão linear dos 10 anos, chegando ao tráfego de 3,3 vezes 10 na 6 para a faixa interna ao longo dos 10 anos e 5,1 vezes 10 na 7 para a faixa externa. Também foi levado em conta o histograma do tráfego, também foi elaborado por Vestiano 2021, em que mostra que a maior parte dos veículos se desloca durante o dia, como é esperado, e o pico fica em torno das 10 horas da manhã e 18 horas da tarde. Isso é relevante, visto que o pavimento asfáltico, o revestimento asfáltico é termossuscetível, né? Então, visto que o pavimento asfáltico sofre variação de temperatura ao longo do dia, isso aí se torna relevante. Também, ao longo do ano, não foi observado grande diferença do tráfego. Sobre os levantamentos de campo, para os 3 trechos experimentais, foi realizado semestralmente a determinação do ATR, por meio da trilha metálica, e a determinação do percentual de área trincada no início do trabalho, com o intuito de definir as variações de teor de ligante admissíveis, né, de se utilizar para a otimização da mistura, sem o propósito de determinar estatisticamente o teor utilizado nas camadas, somente identificar teores possíveis, plausíveis, foram serradas duas placas de cada um dos segmentos, que então foram aquecidas e descoladas manualmente. Também, em função de terem sido serradas, foram descartadas as bordas laterais e feita a granometria. Para fazer isso, foi utilizado o forno de ignição, que aquece a mistura a 480 graus, e então o ligante é queimado e resta apenas os agregados. A partir disso, por diferença de massa, é possível determinar o teor de ligante presente e a granometria. Entrando então nessa análise, para o trecho 1, foi observado que houve um certo desvio de teor para baixo, especificamente para a camada intermediária e superior. Para o trecho 2, não houve essa diferença, estava de acordo com o previsto em projeto. E para o trecho 3, houve um desvio, mas para cima, teor acima do previsto em projeto. Isso pode ser relevante para análise
futura, então trago aqui já esses dados. Então, observando agora como um todo os três segmentos, principalmente houve uma variação grande nas camadas com ligante modificado, no segmento 1, na camada superior, de 4,61%, e no trecho 3 também, só que a camada superior se mostrou com teor acima de 5,86% contra os 5,35% do projeto. Fazendo a granulometria das amostras, foi observado que houve um certo desvio para os finos, mas dentro do esperado, em função do forno de ignição aquecer os agregados e ocorrer uma certa perda de integridade de parte deles, né? Para a faixa C, mesma coisa, mas ainda dentro das faixas de trabalho. Bom, a partir então desses resultados de teor, foi proposto, com base ali na camada superior do segmento 1, com o teor de 461, foi proposto o teor de 465, que equivale a menos 0,7%, e o teor de 5,95, que equivale a mais 0,7%, que representaria então a camada superior do segmento 3. Para essas misturas, então, as duas misturas de projeto e as duas misturas com teor modificado, foram realizados ensaios de laboratório. As misturas de projeto, o ensaio de módulo de resiliência, módulo complexo, flow number, fadiga por compressão diametral e fadiga por compressão direta, tração compressão direta. E para as misturas com variação no teor, apenas os ensaios de módulo complexo, flow number e fadiga por tração compressão direta. Falando rapidamente sobre eles, então, o módulo de resiliência determina a rigidez a uma temperatura de 25 graus e frequência de 1 Hz, frequência de carregamento, enquanto que o módulo complexo realiza o ensaio em diferentes temperaturas e com uma vasta gama de frequências de carregamento. O flow number utiliza os corpos de prova com grau de compactação de 97%, então crítico, né, situação crítica. As aplicações de carga são na frequência de 1 Hz e o corpo de prova é não confinado na temperatura de 60 graus. Os ensaios de fadiga foi utilizado, então, o fadiga por compressão diametral, com 4 níveis de tensão, que são baseados na resistência à tração, então foi necessário realizar também o ensaio de resistência à tração. Para a pesquisa foi adotado os níveis de 25%, 30%, 35% e 40% do RT. Para esse ensaio, o critério de falha é a ruptura da amostra. Já para o ensaio de fadiga por tração compressão direta, temperatura de 19 graus e em vez de níveis de tensão é por deformação controlada. Como ele aplica tração na amostra, é necessária a fixação do corpo de prova em chapas de aço e seu critério de falha é a inflexão nos valores do ângulo de fase que são monitorados simultaneamente ao ensaio. O tratamento desses dados obtidos do ensaio foi feito através da aplicação do modelo SCD. Com base nesses ensaios de laboratório, é possível dar entrada de dados nos softwares e fazer as avaliações computacionais. Rapidamente, falando sobre os dois, as diferenças entre eles, o Medina utiliza a caracterização do subleito, subbase e base pelo modelo não linear, a qual foi realizada. Já o FlexPave utiliza a rigidez das camadas de subleito, subbase e base pelo modelo linear, ou seja, apenas um único valor. O Medina, para a camada de concreto asfáltico, utiliza o ensaio de MR, enquanto que o FlexPave utiliza o ensaio de módulo complexo, as curva mestra da mistura. Medina
Utiliza também a curva de fadiga, obtida do ensaio de fadiga por compressão dimetral, e faz a simulação do tráfego com tráfego e temperatura uniforme, enquanto que o FlexPave utiliza a curva de fadiga do ensaio de fadiga por tração com compressão direta e permite a simulação com tráfego e temperatura variável ao longo do dia e dos meses. Entrando já nos resultados, para o módulo de resiliência, então, que mede a rigidez da mistura, foi encontrado valores bem próximos para a mistura com ligante convencional e ligante modificado, na casa de 4.200, praticamente se equivalendo. Quanto à curva de fadiga obtida do ensaio de fadiga por compressão diametral, foi possível notar diferenças entre o ligante convencional e o ligante modificado, a favor do ligante modificado, em que ele resiste, ele tem mais tolerância às deformações. Aqui nesse gráfico percebemos claramente o deslocamento da mistura com ligante convencional em relação à mistura com ligante modificado, indicando melhor desempenho da mistura com ligante modificado. Utilizando a classificação de Fritz em 2016, é possível classificar o ligante modificado como classe 4, enquanto que a mistura com ligante convencional fica na classe 3, quase a 4. Levando esses dados para as simulações com Medina, então, para a faixa interna, dos trechos em 10 anos, é preciso destacar, né, que o trecho foi aberto em 2019 ao tráfego, então os dados dos levantamentos de campo ainda são iniciais, não é possível perceber claramente a formação da curva, principalmente para a faixa interna, que tem menor tráfego. Mas, se comparadas as simulações dos 3 trechos, já percebe-se um padrão de comportamento diferente nas curvas, e focando, então, nesse período, nesse recorte de tempo, que é o que nós estamos atualmente, as projeções estão adequadas de acordo com os levantamentos de campo para o período atual, para a faixa interna. Trocando a análise para a faixa externa, então, aí já é possível perceber um comportamento da curva de área trincada levantada em campo, medida em campo, e ao comparar com as projeções, né, para o período atual, percebe-se que as projeções não foram adequadas para o trecho 13 e para o trecho 1, enquanto que para o trecho 2 elas estão de acordo. Sobre a deformação permanente, resistência à deformação permanente, os ensaios de flow number das misturas de projeto mostraram que a mistura com ligante modificado se saiu consideravelmente superior à mistura com ligante convencional, ficando com flow number na casa de 700, classificado então como classe 3, quase classe 4, enquanto que a mistura com ligante modificado fica na classe 2, em torno de 200. Essas diferenças de flow number acentuadas, elas foram sentidas nos levantamentos de campo. Então, se observado a curva de formação de ATR dos trechos experimentais, podemos ver que o trecho 2, que é composto inteiramente pela mistura com ligante modificado, foi o que apresentou os menores valores de ATR, enquanto que o trecho 1, que possui ligante modificado na camada superior e inferior,
mas na intermediária é com ligante convencional, apresentou valores de TR bem superiores ao do trecho 2. Quando comparado o trecho 2 com o 3, o trecho 3 tem a camada inferior e intermediária com CAP 5070 convencional e a superior com ligante modificado, também percebe-se uma diferença nos valores de TR, mas não tão acentuados quanto aos encontrados na comparação do trecho 2 com o trecho 1. Ao fazer a alteração no teor de ligante das misturas, também foi possível encontrar valores bem diferentes dos originais, digamos assim. A mistura com mais 0,7%, ou seja, rica em CAP, teve uma queda acentuada nos valores de flow number, enquanto que a mistura no ramo seco, com menos teor de ligante, houve um ganho de desempenho em relação à deformação permanente. Trocando de ensaio, então, a respeito do módulo complexo, para as duas curvas, para as duas misturas de projeto, foram encontrados rigidez equivalente, assim como no módulo de resiliência. Entretanto, as misturas se mostraram com rigidez um pouco diferente nos seus extremos. Ao alterar o teor de ligante da mistura, mais 0,7 e menos 0,7, também foi possível encontrar variação na rigidez, conforme esperado, com a mistura com mais ligante apresentando os menores valores de rigidez, enquanto que a mistura com menor teor apresenta os maiores valores de rigidez. Entretanto, para as maiores frequências reduzidas, os valores quase que se aproximam e quase que se igualam. Entrando nos resultados do ensaio de fadiga por tração direta, apresento aqui a curva C versus S, que é uma curva de integridade por danificação da mistura. Ela é uma propriedade intrínseca do material. Ela não necessariamente indica a sua resistência à fadiga, mas ela serve de apoio para avaliar juntamente com a curva de dissipação da energia versus número de ciclos, que é essa apresentada aqui. Podemos ver, essa sim, apesar de não ser um indicativo absoluto de resistência à fadiga, ela indica mais claramente quanto maior essa inclinação dessa reta, melhor será o desempenho, melhor é esperado o melhor desempenho à fadiga da mistura. Percebe-se que a mistura com ligante modificado também se mostrou superior à mistura com CAP 5070, e ao adicionar na análise as misturas com variação no teor de ligante, é possível perceber que a mistura com menor teor de ligante, então menos 0,7%, houve uma queda acentuada na sua resistência à fadiga, enquanto que ao acrescentar teor de ligante na mistura, não houve tanta variação assim, apesar de haver mudança na inclinação da curva. Com base nos resultados dos ensaios laboratoriais, fazendo a simulação no software FlexPave, para o trecho 1, encontrou-se esses gráficos de contorno que mostram a evolução da danificação das 3 camadas asfálticas. Se observarmos no mês 6 e mês 120, já fica claro que a camada mais danificada é a inferior e a intermediária, com a superior quase sem danificação. Lembrando, esse é o trecho 1, em que a camada superior e inferior é com ligante modificado e a camada intermediária é com ligante convencional. Nas curvas de dano, a sensação tida visual é confirmada, com a camada
inferior e intermediária apresentando os maiores valores de dano. Trocando, então, a análise agora para a pista externa, ainda do trecho 1, é possível perceber um grau de danificação bem acima, conforme esperado, visto o maior volume de tráfego, e o mesmo padrão de danificação, com a camada intermediária inferior apresentando os maiores níveis de dano. Aqui uma simulação entre a pista interna e a pista externa, que mostra claramente o quanto está mais exposta ao tráfego a pista externa. Analisando as curvas de dano, então, a sensação visual é confirmada com a camada intermediária apresentando os maiores valores de dano, seguido pela camada inferior e a camada superior com baixos valores. Por meio dessas curvas de dano, utilizando as funções de transferência de nascimento 2015, estimar o percentual de área trincada dos pavimentos, que para o trecho 1 não se adequou muito bem ao encontrado em campo, especialmente para a faixa externa. Para a faixa interna até ficou compatível. Voltando aqui nas curvas de dano, percebemos que, de acordo com a simulação, a camada intermediária e inferior são as mais danificadas, e ao fazer extrações em campo de averiguação, de fato foi encontrado na amostra, na foto à esquerda, percebe-se, ao menos visualmente, que a camada intermediária inferior é a mais danificada, e nas fotos à direita, a camada intermediária inferior nem conseguiu sair na sonda rotativa, visto que se desintegrou. Trocando, então, a análise agora para o trecho 2, para a pista externa, percebemos um outro padrão de danificação. O trecho 2 eu lembro que é inteiramente composto pela mistura com ligante modificado. Percebe-se que a danificação inicia na camada inferior e migra para as demais. Apresenta um grau de danificação consideravelmente inferior ao do trecho 1. Visualmente, é possível constatar, né, que a camada inferior é a mais danificada, seguida da intermediária e da superior. E graficamente isso fica melhor explícito ao traçar as curvas de dano. Ao proceder com a projeção de área trincada, através das funções de transferência, é possível encontrar certa correlação com os dados de campo, apesar de que em campo houve baixo percentual de área trincada para o presente momento. Então, fica em aberto aí essa análise. Voltando na simulação, como fica visualmente explícito, a camada inferior é a mais danificada, seguida da intermediária. Nas extrações em campo, foi encontrado o contrário. A camada superior era a que estava mais danificada, inclusive se deteriorando ao ponto de se desintegrar. Nesta outra foto, também é possível perceber que a trinca iniciou na camada superior e está se deslocando para as camadas de baixo. Claro que isso, eu preciso fazer a ressalva, né, que isso foram extrações pontuais, não necessariamente representam todo o surgimento de todas as trincas do pavimento, né. Voltando à análise agora, iniciando a análise agora do trecho 3 para a pista externa, as simulações mostraram que as camadas com ligante convencional foram as que mais apresentaram danificação, de acordo com a simulação, com valores bem acima dos demais trechos, né? Nos gráficos da curva de dano é possível perceber que a camada inferior e intermediária apresenta um dano próximo a 1, ou seja, total, enquanto que a camada superior
possui baixo valor de dano, em torno de 0,3. Realizando a projeção de área trincada a partir dessas curvas de dano, mais uma vez, o dano, a projeção está próximo do encontrado em campo, mas para esse trecho, para o trecho 3, o percentual de área trincada ainda é baixo. Então, não é possível notar o padrão de comportamento da curva de área trincada. Fazendo a averiguação em campo, através das extrações, para esse caso foi possível perceber que a camada superior era a mais danificada, indo contra a simulação, despertando digamos, deixando a ressalva de que possivelmente algo de errado aconteceu com essa camada superior, visto que ela foi a que apresentou as trincas antes que as demais. Fazendo uma comparação agora da curva de dano dos 3 trechos, para o trecho 2 foi encontrado os menores valores de dano, que é natural, visto que ele possui todas as camadas com ligante modificado, enquanto que o trecho 1 fica próximo do trecho 3, mas com menores valores de dano. O trecho 1 possui a camada superior e inferior com ligante modificado, enquanto que o trecho 3 apenas a camada superior com ligante modificado. Entretanto, ao fazer a projeção de área trincada com base nessas curvas de dano aqui, percebe-se uma certa incongruência nos resultados, visto que o trecho 2, no final dos 120 meses, apresentaria maior percentual de área trincada, que é meio contraintuitivo. Então, isso eu acho que reflete que as funções de transferência adotadas no trabalho, elas não são completamente adequadas para pavimentos em que há diferentes formas de disposições das camadas de concreto asfáltico e misturas tão diferentes como as estudadas. Então, é preciso avançar ainda nessa parte aí. Trazendo uma comparação dos gráficos de contorno do trecho 1, trecho 2 e trecho 3 para o mês 24, é possível perceber claramente que a camada, para essa seção tipo de pavimento, a camada inferior é a que está mais suscetível à fadiga. Também é possível perceber, olhando o trecho 1, que a mistura com 50-70, capa 50-70, foi a que mais se danificou, mesmo sendo utilizada na camada intermediária. Isso mostra que a análise feita inicialmente lá pelas curvas C versus S e pela taxa média de dissipação de energia estava, de certa forma, correta, mas a melhor forma de certificar o desempenho ou fadiga é através da simulação, como feito aqui. A respeito do trecho 13 e do trecho 1, foi encontrado em campo um maior percentual de área trincada para o trecho 1, que possui ligante modificado na camada superior e inferior, do que para o trecho 3. Isso não faz muito sentido olhando as nossas simulações. Entretanto, trago de volta os resultados encontrados de teor de ligante para o trecho 1, em que mostraram que para aquelas nossas análises, aquelas nossas duas amostras, a camada intermediária e a camada superior apresentaram teor de ligante abaixo do ótimo, abaixo do de projeto. Claro que existem diversos fatores que podem reduzir o desempenho, a fadiga da mistura, seja próprio ligante degradado, o polímero, alguma coisa assim, mas dado o foco do nosso trabalho, que é com variação do teor de ligante, acho que cabe a análise de supor
uma especulação de que estava com um teor abaixo a camada superior. Fazendo, então, essa simulação com o teor de menos 0,7% de ligante, percebe-se que a danificação da camada superior seria muito acentuada. Muito possivelmente estaria com a área trincada bem acima do encontrado. Então, não foi ensaiado uma mistura com teor de 0,35%, mas, como trata-se apenas de uma simples especulação, foi interpolado a curva C versus S das misturas, interpolado também a curva mestra de rigidez, e a partir disso foi possível fazer uma simulação como se fosse uma mistura hipotética de menos 0,35% em relação ao teor óptimo. Que é o que a gente vê aqui no meio. Fazendo, então, a curva de dano, comparativo da curva de dano entre esses três pavimentos, o original e os dois hipotéticos, percebe-se que há uma diferença nas curvas de dano considerável, e ao fazer a projeção da área trincada, então, a partir dessas curvas de dano, encontram-se valores mais plausíveis, mais compatíveis com os encontrados em campo. Mas, novamente, é possível perceber, até mesmo nessa projeção aí, que há uma incongruência entre a área trincada da projeção com a mistura com menos 0,35 e menos 0,7. Então, isso acho que reforça que as funções de transferência adotadas não são completamente adequadas para essa situação. E também cabe destacar que isso, apesar de se encaixar, de bater a área trincada ali, não quer dizer necessariamente que foi isso, e sim apenas uma das hipóteses que poderia vir a justificar isso. Bom, entrando já na parte final da apresentação, visando um pavimento com foco na deformação permanente, voltamos à análise aos resultados de Flow-Number e fica claro que a mistura a ser adotada seria a mistura com menos 0,7% de ligante, que foi a que apresentou maiores valores de Flow-Number. Entretanto, como visto, ela foi muito prejudicada perante a fadiga, então não caberia a sua utilização nas camadas de maior exigência, como é o caso a intermediária e inferior. Supondo, então, o uso da mistura com ligante modificado com menos 0,7% na camada superior e fazendo essa simulação, percebe-se novamente que houve uma grande danificação da camada e que possivelmente iria refletir em trincas em curtos períodos de tempo. Aqui apresento a diferença das curvas de dano entre o pavimento original e o pavimento otimizado, a deformação permanente, mas trago de volta o gráfico de dissipação de energia pelo número de ciclos, que mostra que a mistura com ligante modificado no teor abaixo possui baixa resistência à fadiga e pode inviabilizar o seu uso. Então, dessa forma, esse pavimento aí, otimizado de formação permanente seria útil apenas em situações em que a necessidade de resistência à deformação permanente seja muito alta e esteja disposto a arcar, digamos assim, com o malefício de surgimento de trincas em curto período de tempo. Trocando a objetivo, então, focando a otimização do desempenho na fadiga, é possível propor um pavimento com o teor acima do ótimo, como visto aqui, que está indicado que possui melhor desempenho. Fazendo a simulação pelo FlexPave, realmente encontra-se um menor grau de danificação em comparação ao pavimento original, especialmente na camada inferior, né?
camada intermediária também, mas menos. E nas curvas de dano, acho que essa sensação fica mais clara ainda, visto que a camada inferior no pavimento original apresentava alta danificação e que caiu consideravelmente. Entretanto, a gente precisa fazer uma ressalva de que, ao utilizar um pavimento com a camada superior, o teor ótimo, a camada intermediária com teor acima e a camada inferior com teor acima, podemos cair no... podemos estar sujeitos ao surgimento de altos valores de TR, uma vez que a mistura com teor acima do ótimo obteve desempenho de formação permanente consideravelmente inferior, inclusive equiparando-se a mistura com CAP 5070, que, como visto nos trechos experimentais, para a camada intermediária já foi suficiente para aumentar consideravelmente nos valores de TR. Então, talvez para um caso extremo que necessite de alto desempenho ou fadiga, pode ser viável utilizar na camada intermediária e inferior, mas pode estar suscetível ao surgimento da TR. Tentando unir as vantagens tentando unificar, digamos assim, a otimização do desempenho do pavimento perante a fadiga e deformação permanente, podemos propor um pavimento que tenha a camada superior com ligante modificado, a camada intermediária com ligante modificado e a camada inferior com ligante modificado acima do teor ótimo. Fazendo então essa simulação, percebe-se diferença em relação ao pavimento com foco na fadiga e ao pavimento original. Então ficaria mais ou menos em um meio termo entre os dois. Entretanto, não estaria mais tão suscetível à formação da TR, uma vez que a camada com ligante modificado acima do teor ótimo estaria na camada inferior, a uma profundidade de 10 centímetros, e que assim estaria menos suscetível às temperaturas altas do pavimento e mais favorável ao não aparecimento de TR. E trago a comparação entre curva de dano média dos pavimentos. É possível notar uma diferença, sim, entre ao utilizar apenas a camada inferior em relação à camada inferior intermediária, mas, como dito, de nada adianta ter um pavimento totalmente com ótimo desempenho e fadiga, mas que apresente altos valores de ATR. Entrando já nas considerações finais, então, do trabalho, foi possível perceber diferenças acentuadas nas propriedades de fadiga e deformação permanente das misturas de projeto estudadas, com a mistura com ligante modificado se mostrando consideravelmente superior, tanto a fadiga quanto a deformação permanente, mas que para a rigidez ambas se equivaleram. A mistura com ligante convencional ficou na classificação classe 2, de resistência à deformação permanente, e a mistura com ligante modificado na classe 3. Isso foi de encontro ao encontrado nos trechos experimentais, em que o trecho 2 apresentou os menores valores de TR, o trecho 2 é o que possui todas as camadas com ligante modificado, enquanto que o trecho 1, que possui as camadas superior e inferior com ligante modificado, teve valores de ATR considerável maiores do que o trecho 2, possivelmente em função do uso da camada inferior com ligante convencional. Quando comparado o trecho 2 com o trecho 3, houve também aumento de ATR, mas de forma menos acentuada, indicando que para a camada inferior, um baixo desempenho à deformação permanente não necessariamente irá surtir em valores altos de ATR. Então,
É possível concluir que o uso da mistura com ligante convencional na camada intermediária diminuiu sensivelmente o desempenho do pavimento, a deformação permanente, mas se for utilizado na camada inferior, essa queda de desempenho não é tão acentuada. Quanto às simulações com Medina, foi possível perceber que o trecho 2 possuiu o melhor desempenho à fadiga, de forma quase idêntica ao trecho 1. Entretanto, o trecho 3, que possui camadas inferior e intermediária com ligante convencional, destoou dos demais. Ainda sobre as simulações do Medina, é possível considerar que as projeções foram compatíveis, as encontradas nos levantamentos de campo, para a pista interna. Entretanto, para a pista externa, o trecho 1 e o trecho 3 não apresentou resultado satisfatório. As simulações do FlexPave, de modo geral, elas apresentam valores semelhantes, apontam para o mesmo sentido do Medina, demonstrando certa correlação entre os softwares, mas foram identificadas algumas incongruências nas transformações de curva de dano em área trincada, indicando que é preciso a realização de novos estudos em busca do desenvolvimento de novos modelos, né, que permitam fazer a previsão de área trincada a partir da curva de dano, especialmente para os pavimentos do presente estudo, em que o revestimento é composto por mais de uma mistura asfáltica. Quanto às variações de teor, foi possível perceber que a redução do teor proporcionou altos valores de flow number, indicando então alta resistência à deformação permanente, mas que para a fadiga, a resistência à fadiga teve desempenho seriamente comprometido. Já aumentar o teor de ligante, ocorreu uma queda acentuada nos valores de flow number, indicando então baixa resistência à deformação permanente, e o ganho de resistência à fadiga existiu, mas de forma leve. Também é preciso fazer uma ressalva que todos os resultados satisfatórios encontrados nas simulações, nas formas de disposição das camadas de concreto asfáltico de forma conveniente, eles foram detectados principalmente nas simulações, mas que não vieram a ser totalmente confirmadas pelos testes experimentais, pelo menos para o período atual, que está em 4 anos. Ao que tudo indica, é possível, sim, otimizar o desempenho dos pavimentos perante a fadiga e deformação permanente, ou ambos, a partir da utilização de diferentes ordens de disposição das camadas de concreto asfáltico. Também foi possível concluir que as variações do teor de ligante provocaram diferenças significativas nas propriedades, e isso reforça a relevância dos fatores executivos na qualidade do produto final. Mas fica claro que a variação do teor de ligante é uma maneira plausível de buscar a otimização do desempenho do concreto asfáltico e abre espaço para novos estudos que venham aplicar o mesmo conceito, né, mas agora para novas granulometrias, outros tipos de ligante e, de repente, diferença relativa ao teor ótimo. Ao invés de 0,7, adotar teores intermediários ou até teores acima, mas acredito que teor de 0,7 é um pouco extremo. A variação de 0,7% é um pouco extremo. Foram feitas contribuições importantes nesse trabalho, alguns apontamentos em alguns sentidos, mas ainda há muito para avançar, especialmente para entender o fenômeno de fadiga e os mecanismos de formação e propagação de trincas. Encerro minha apresentação, gostaria de agradecer um agradecimento especial à universidade e ao nosso grupo de estudos, e fico à disposição para questionamentos e adições.